Bom Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor. Foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Bom Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador. Tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor. Foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Amém. Podem sentar-se. No Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, queridos amigos e irmãos, sexta-feira em geral é um dia como qualquer outro da semana. Porém, na Bíblia, a sexta-feira é um dia especial. Pois este dia está ligado a dois acontecimentos na história. Numa sexta-feira, o sexto dia, Deus concluiu toda a obra da sua criação e então fez o ser humano. Em outra sexta-feira, Deus redimiu a humanidade. Numa sexta-feira, o homem foi criado, na outra, ele foi resgatado. Entre essas duas sextas-feiras, passaram-se séculos. Ocorreram grandes
acontecimentos. Os homens caíram em pecado, perderam o paraíso, começaram a morrer. Receberam também a promessa. Por meio dos profetas, essa promessa foi anunciada de que Deus restauraria novamente o paraíso perdido. E faria isso através da morte redentora do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Muitos morreram crendo nesta promessa e foram salvos. Até que chegou a tão esperada e necessária segunda sexta-feira. Por tudo o que aconteceu aqui na terra, naquele dia, esta sexta-feira é chamada de Sexta-feira Santa. Por isso hoje, quando lembramos esta sexta-feira, a Sexta-feira Santa, convém que nós meditemos em duas questões muito importantes para nós. A primeira, por que o Filho de Deus morreu? A segunda, qual o benefício da sua morte lá na cruz? A primeira questão que nós queremos responder é: por que o Filho de Deus morreu? Queridos amigos e irmãos, ele foi acusado de ser um agitador, um enganador do povo. Ele foi arrastado por isso perante a corte eclesiástica, o Sinédrio, onde foram apresentadas falsas testemunhas, especialmente forjadas para aquele momento, para incriminar a Jesus. Mas não conseguiram alcançar êxito. Então perguntaram ao próprio Jesus se ele admitia ser o Messias, o Filho de Deus, do Deus bendito. E quando ele declarou de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Sinédrio entendeu de que aí estava o motivo que tanto eles precisavam para sentenciar ele à morte. Pelo menos aí tudo teria uma aparência de justiça. Pois quem se declarasse Filho de Deus, quem se declarasse Messias, quem se declarasse Cristo de acordo com a lei de Moisés no Antigo Testamento, tal pessoa imediatamente seria condenada e executada à morte. O comparecimento de Jesus perante Pilatos também foi necessário, porque o Sinédrio, ele por si só não tinha poderes para sentenciar alguém à morte. O governador romano precisava dar a sua anuência favorável ao veredito do Sinédrio, pois sem ela Jesus não poderia ser morto. Depois de uma audiência diante de Pilatos, uma audiência confusa, conturbada, nervosa, sim, nervosa, mesmo convicto da inocência de Jesus, de que nada o poderia condenar e levar à morte, mesmo assim, Pilatos, lavando as suas mãos, o condena à morte de cruz. Humanamente falando, meus queridos amigos e irmãos, esta foi a maior injustiça já cometida aqui neste mundo. Mas não podemos nos deter a esse aspecto legal do julgamento de Jesus.
O nosso interesse é saber por que ele realmente morreu. A resposta não é dada pelo Sinédrio, nem mesmo é dada por Pilatos, nem mesmo por qualquer criatura humana. A resposta a essa questão nós encontramos na própria palavra do nosso Deus, a Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 21, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. A leitura do Antigo Testamento, do profeta Isaías, o versículo 5 e o versículo 6, o profeta diz: ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. O Senhor castigou seu servo, diz o profeta, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Aí está a resposta. O Filho de Deus morreu por causa dos pecados dos homens, desde Adão até o último homem, ser humano, a nascer neste mundo. Nem sempre a gente avalia o pecado no sentido da gente evitar o pecado. Mas nós conhecemos muito bem e experimentamos na nossa vida as consequências do pecado, as quais carregamos aqui nesta vida: sofrimento, as tristezas, as angústias e, por fim, a morte. Jesus disse: está consumado, e baixando a cabeça, morreu. A segunda questão, e também tão importante quanto a primeira, e que nós fizemos há pouco, é como podemos nos beneficiar com a morte de Jesus. Queridos amigos e irmãos, ninguém poderia responder a essa pergunta do que aquele homem crucificado junto com Jesus, o malfeitor na cruz. Foram dois os malfeitores, mas um ficou indiferente, obstinado pelo pecado, ele se perdeu para sempre. Eu penso e falo daquele malfeitor que se salvou. Ele nos deixa um exemplo de testemunho pessoal de como nós, eu e você, podemos nos beneficiar com a morte de Jesus. Em primeiro lugar, devemos todos reconhecer que estamos perdidos eternamente, porque merecemos o castigo pelos nossos atos pecaminosos. Não existe nada assim, nada que possa servir para tornar alguém merecedor da misericórdia de Deus. Esta convicção de que nós estamos perdidos e condenados, a Bíblia chama de arrependimento. Segundo, o Filho de Deus, ele foi pendurado na cruz para que possamos ser libertados da eterna condenação por causa dos nossos pecados. Precisamos todos olhar para ele.
acreditar de fato e de verdade, com todo o nosso coração, com toda a nossa convicção de que Ele é o único Salvador. E a Ele implorar de que Ele salve a nós também, confiando na salvação que está no sangue de Jesus derramado naquela sexta-feira santa por nós na cruz. Isso, queridos irmãos e amigos, a Bíblia chama de fé. Jesus, lembra de mim quando vier como Rei. Nesta fé, nós precisamos nos aproximar agora da cruz de Jesus para contemplarmos na fé o Filho de Deus pendurado lá na cruz, para nos fortalecermos em nossa fé ao recebermos aqui diante do altar do Senhor o corpo e o sangue de Cristo na Santa Sé, para confessarmos que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, o nosso único e suficiente Salvador, para nós servirmos a Ele em profunda, em sincera e verdadeira gratidão por tudo que Ele fez por nós, levando Cristo para todos, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim, queridos amigos e irmãos, a cruz de Jesus se tornará para todos nós um grande manancial de bênçãos por toda a nossa vida e para a nossa vida eterna com Deus no céu. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o conhecimento humano, guarde os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.